superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste 15º domingo do tempo comum, nós vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versículos 1 ao 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? E Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho
nós vemos um detalhe muito importante que nós devemos olhar com carinho, olhar com amor. Começa-se dizendo que Jesus vai de manhã e se senta em frente ao mar da Galileia. Jesus senta ali. Nós vemos nessas simples palavras, nos mostra um Jesus contemplativo, um Jesus que se coloca diante da natureza, diante do mar, diante daquele lago, para contemplar, para estar diante de si e diante de Deus. Nós vemos que o Evangelho se desenrola em vários detalhes. Jesus que conta a parábola do semeador que lança sementes, depois ele explica o que cada semente significa, o que cada terra significa, mas em tudo isso nós somos convidados a olhar para esse Jesus que tinha a capacidade de permanecer em silêncio, a capacidade de contemplar, a capacidade de estar bem consigo mesmo. Nós vivemos hoje num mundo onde nós não sabemos fazer silêncio e, por consequência, nós não sabemos ouvir. O tempo inteiro a informação, o tempo inteiro o mundo nos inunda com notificações, com comentários, com postagens, com vídeos, com isso, com aquilo outro. E nós não paramos para ouvir. Nós não paramos para contemplar a vida, contemplar Deus que fala, Deus que ensina, Deus que conduz a nossa vida. Hoje nós somos convidados também a olhar para Maria. Nossa Senhora é aquela que em todos os acontecimentos guardava os fatos em seu coração e neles meditava. Maria é aquele exemplo de contemplação de alguém que sabe parar diante da própria vida e fazer uma releitura do que Deus fala, do que Deus ensina, do que Deus quer comunicar naquele momento. E Jesus aprendeu a, em cada detalhe da vida, permanecer consigo mesmo, permanecer diante de Deus, permanecer no silêncio, para compreender, para ouvir, para se deixar conduzir pelo Pai. Por isso, meus irmãos, o convite hoje é esse. Como sempre nós fazemos nesses vídeos, nessas homilias, nós vamos rezar, mas que não seja o único momento do teu dia que você para. Aprenda a tirar um momento na hora do teu almoço, antes de dormir, ao se levantar. Tire um momento para você parar, para você contemplar o silêncio do teu coração, o silêncio da alma, o silêncio da vida, para que ali no silêncio você contemple e enxergue a ação de Deus. Deus que fala, Deus que conduz, Deus que guia a tua vida. Com os nossos olhos fechados, peçamos essa graça de termos o nosso coração como uma terra boa, capaz de acolher toda a semente que em tua bondade e misericórdia o Senhor lança em nossas vidas, para que a terra da nossa alma não seja uma terra seca, uma terra cheia de erva daninha, mas que sejamos de fato um terreno vigoroso, um jardim belo. Pai, dai-nos essa graça hoje de, no silêncio da vida, na contemplação da realidade que o Senhor nos dá, que possamos compreender, que possamos contemplar tudo aquilo que em tua bondade o Senhor fala, o Senhor ensina, o Senhor nos diz, para que assim nós sejamos de fato tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós desde toda a eternidade. Afasta de nós a mediocridade, afaste de nós a preguiça, para que de fato possamos agir eficazmente segundo os teus desígnios, os teus mistérios. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.